paz do Senhor Jesus, querido, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os meus amados irmãos. Que alegria, queridos, né, poder estar aqui nesse momento tão glorioso, tão poderoso, com o nosso Pai, o teu Pai, o meu Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos concedeu essa rica oportunidade de nós ouvirmos uma palavra da parte do Senhor. Queridos, essa palavra que eu vou ministrar aqui nesse momento é uma palavra que ela está assim, desde ontem, permeando os meus pensamentos. E foi uma palavra também que eu usei como decreto sobre a minha vida ontem. E o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse trazer essa palavra para os irmãos, né? Para cada um dos nossos amados irmãos, né? Que já faz parte desse canal. Todos aqueles que farão parte desse canal, tenho certeza que para quem essa palavra chegar, é porque Jesus Cristo, ele está com você assim, na palma das mãos dele, ele dizendo, eu vou falar com você, porque eu me importo contigo, eu me importo com o que você sente, eu me importo com o que acontece com você, eu sou o Deus que cuido de você, porque eu sou o teu Pai. Você entende? Jesus Cristo, ele é o teu Pai. E para você que essa palavra chegar, é porque é para você saber que o Senhor Jesus Cristo, ele se importa com você. Tá bom, queridos? Hoje, a palavra do Senhor Jesus Cristo está em Lucas, do capítulo 13, do versículo 10. Né? Eu não vou ler a palavra do Senhor, mas ela já está aqui, quentinha, queridos, olha. E nós vamos meditar juntos aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu digo para cada um dos irmãos aqui, tudo que eu vou ministrar aqui, tudo que eu ministro aqui nesse canal, é uma direção do Senhor. Se eu não tiver uma direção de Cristo para ministrar aqui nesse canal, eu não ministro. Posso ficar os dias que eu ficar, mas eu só venho aqui para ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor colocar no meu coração. Por isso eu digo para você uma coisa, quando você abrir esse vídeo aqui, ou outro vídeo meu para você assistir, pode ter certeza que o Senhor me deu essa palavra e eu fui buscar sobre essa palavra para poder ministrar para você. Por que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor nós devemos pregar ela com responsabilidade. E por mais que o Senhor nos dá uma palavra, nós não podemos vir aqui e pregar de qualquer maneira, né? Deus me deu, eu vou lá e vou abrir a boca e pronto. Não é assim. Nós precisamos entender o que o Senhor está falando nessa palavra e entender a revelação dentro da palavra, buscar, estudar a palavra, porque nós não podemos enfiar a goela abaixo das pessoas aquilo que nós achamos que as pessoas devem ouvir. Mas nós devemos pregar a palavra com confiança. E a palavra nós só pregamos ela com confiança quando o Senhor nos dá e quando nós vamos atrás. Vamos estudar a palavra, pesquisar direitinho, para que nós não venhamos falar nenhum tipo de palavra que não esteja dentro daquilo que o Senhor quer. Então, receba essa palavra com verdade nessa tarde. Receba essa palavra com verdade no teu coração. Tá certo, querido? Glória a Deus. Lucas 13, versículo 10. Nós vemos uma palavra, queridos, que um cenário, né? A palavra do Senhor fala que o Senhor, né? A vinda dele aqui não foi uma vinda qualquer, né? A vinda dele a esse mundo foi para curar, para restaurar, foi para encontrar os perdidos, não é assim? Ele mesmo diz na sua palavra que ele veio para os doentes, ele veio para os doentes. E Jesus, ele se preocupa muito em encontrar aqueles que estão doentes. E nessa palavra que nós vamos, queridos, ministrar hoje,
está falando sobre uma obra que o Senhor fez. E o Senhor estando na sinagoga, e ele estava ali em um dia de sábado, né, queridos? Na sinagoga. E o Senhor Jesus Cristo, ele tinha o costume de ir para a sinagoga para poder ministrar. Ele ministrava para os seus discípulos, ele ministrava para os seus seguidores. E quem estava no local ouvia o Senhor pregar, né? Até mesmo os religiosos, os ali, que no caso eram os fariseus, né? E entre tantos que estavam ali, que era da área religiosa. E outros, na verdade, os religiosos só iam mesmo para poder observar Jesus e querer atacá-lo, né? Mas mesmo assim, eles iam ali para atacar, mas acabavam ouvindo também a palavra de verdade. E aquelas palavras do Senhor confrontavam muito os religiosos, confrontavam muito, mas muito mesmo os religiosos. E estando o Senhor Jesus Cristo, né, nessa sinagoga pregando, e, gente, essa palavra é muito forte, viu? Estando o Senhor Jesus Cristo na sinagoga pregando a palavra, enquanto ele está ali, ele vai observar que no meio daquela gente, no meio daquele povo, tinha uma mulher. E a palavra do Senhor fala que essa mulher tinha um espírito de enfermidade. E a Bíblia diz que o Senhor chamou essa mulher. Ela não se apresentou ao Senhor como algumas passagens bíblicas falam que algumas pessoas correram atrás de Jesus, alguns gritavam dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. No caso dessa mulher foi um pouco diferente. Por quê? Porque ela não chamou por Jesus, ela não pediu para que Jesus pudesse curar ela, e simplesmente ela estava no templo, e eu acredito que ela foi ali para ouvir uma palavra. Não se sabe ao certo, né, onde, que lugarzinho ela estava, né, o que acontece é que Jesus Cristo olhou e viu ela. E você sabe que quando Jesus ele pregava a palavra dele, muitas pessoas ajuntavam para ouvir Jesus. Então eu acredito que naquele dia, especificamente no sábado, tinha muita gente e Jesus ele vai olhar e ele vai avistar essa mulher. Porque Jesus Cristo, querido, ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe exatamente o que nós estamos enfrentando, aquilo que nós estamos precisando. É importante que nós clamemos pelo nome do Senhor. É importante que nós busquemos a face do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor, ele se alegra quando nós buscamos a face dele. E só que nesse momento, ela estava dentro do ambiente, mas ela não pediu, verbalmente falando, que o mestre pudesse curá-la. Mas observe para você ver, só o fato de ela ter se disposto, ter se levantado, mesmo com aquele espírito de enfermidade, porque a palavra do Senhor fala que essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade e ela andava curvada, ou seja, ela não vivia como um de nós, que nós temos nosso corpo ereto, mas ela vivia encurvada, como uma espécie de corcunda. E a Bíblia diz que já havia 18 anos que esta mulher estava nessa situação. Agora imagine para você ver uma pessoa, uma mulher, que você entende que uma mulher dentro de casa, ela tem muitos afazeres, tem muitas coisas para desenvolver, e não é somente coisas para fazer, mas também isso tem a ver com sua autoestima. Talvez essa mulher, ela vivia, né, queridos, talvez era até difícil para elas conviver ali com demais pessoas. E outra coisa, ela via pessoas normais, pessoas que tinham ali sua vida normal, e ela sempre andando encurvada. Então assim, ela não tinha como olhar para cima, porque a Bíblia diz que ela estava encurvada e não se endireitava de forma nenhuma. A Bíblia enfatiza um pouquinho que ela não se endireitava de forma nenhuma. Então, por mais que ela tentasse, que ela quisesse, não tinha como ela
se endireitar. E foram 18 anos nessa situação. Mas você vê que mesmo estando nessa situação, vendo encurvada dessa maneira, ela vai para a sinagoga, né? Ela vai ali para poder ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, para ouvir as palavras do Mestre. E ela vai para aquele lugar e é como se Jesus dissesse verbalmente: você não está usando a sua boca para me pedir ajuda, mas a sua insistência em estar em minha presença, para ouvir as minhas palavras, isso me motiva, isso me causa uma ação, porque a sua reação causou uma ação em mim. Era como se Jesus dissesse: a sua reação, a sua ação de vir, né, causou também uma ação e uma reação no Senhor Jesus Cristo, para que ele pudesse se movimentar em favor daquela mulher. Queridos, e o Senhor chama aquela mulher. O Senhor chama aquela mulher e disse: venha, venha. E eu acredito que nesse dia Jesus Cristo olhou dentro dos olhos dela, de lá de onde ele estava. Não sei se ela estava perto, estava longe. Mas eu creio que o Senhor olhou dentro dos olhos dela. E é como se o Senhor dissesse assim para ela: eu enxergo, eu consigo te ver. E eu não estou vendo apenas o que se passa no seu exterior, o quanto você está corcunda, mas eu vejo o que se passa dentro de você. E eu creio que o Senhor olhou dentro dos olhos dela e disse: venha, porque hoje chegou o seu momento. Hoje chegou o dia de que você ficará livre desse espírito de enfermidade. E ela vai de encontro a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus colocou as mãos sobre ela. E então ela se endireitou. Ela ficou como um de nós, com o corpo perfeito. Imagine 18 anos. E em apenas um estalar de dedos, em um momento para outro, aquela mulher se vê totalmente curada. Não é somente curada, mas livre daquele espírito de enfermidade que perseguiu ela por 18 anos. Os religiosos, os fariseus, vendo que Jesus Cristo tinha feito aquela cura na vida daquela mulher, o príncipe da sinagoga, ele se levanta e ele repreende a multidão e automaticamente também repreende a Jesus. E ele disse: vocês têm 6 dias na semana para poder fazer qualquer trabalho. E vocês decidem vir no 7º dia, vocês decidem vir no sábado, onde não é lícito curar, onde não é lícito trabalhar. E o Senhor, ele toma aquela palavra ali e ele disse: hipócrita, vocês não tiram o boi de vocês no sábado. Vocês não tiram o jumento de vocês no sábado para tirá-los para poder beber água. E eu não tiraria essa filha de Abraão desse espírito de Satanás que por 18 anos a escravizava e deixou ela ali encurvada. E a Bíblia diz que naquele momento aqueles inimigos se envergonharam. Mas eu quero frisar uma partezinha aqui dessa palavra,
com você que chamou muito minha atenção. Quando o Senhor estava repreendendo e chamando de hipócrita aquele príncipe da sinagoga que tinha repreendido a multidão porque não podia receber nem trabalhar no sábado, ele disse: vocês fazem isso no sábado com o boi, com o jumento de vocês, e eu não faria isso com essa filha de Abraão, não retiraria esse espírito de Satanás. Então escute para você ver. Aquela mulher, ela não carregava uma enfermidade comum, queridos. Aquela mulher, ela não carregava uma enfermidade comum. Aquela mulher, ela carregava um espírito de enfermidade. E esse espírito de enfermidade nada mais é do que um espírito imundo, um demônio que estava escravizando aquela mulher já há 18 anos, encurvada. Então você vê que o diabo, ele armou essa contra aquela mulher. O inimigo, ele viu aquela mulher e ele decidiu enviar, era aquele espírito de enfermidade, era um emissário de Satanás, para poder escravizar aquela mulher ali, para ela não olhar retamente e também para que ela não olhasse para cima. Você está entendendo? Você está entendendo o nível dessa batalha espiritual? Você está entendendo o porquê de muitas coisas que acontecem na sua vida? Queridos, essa palavra ontem eu declarei essa palavra. E no nome de Jesus Cristo eu quebrei todo espírito emissário do inferno contra a minha vida. Sabe por quê, querido? Porque tem áreas nas nossas vidas que ficamos por muito tempo achando que é uma enfermidade comum, achando que é uma coisa que veio na normalidade, achando que são coisas que estão acontecendo, que acontecem mesmo com pessoas nessa terra. Mas pare para observar o que está acontecendo na sua vida, porque ontem eu parei para observar que tem coisas, queridos, que não são coisas comuns. Tem enfermidades que não é comum. Tem ataque contra o seu casamento que não é comum. Tem ataque, queridos, tem coisas que vêm sobre as suas finanças que não é comum, sobre as minhas finanças que não é comum. Tem coisas que vêm sobre até mesmo no nosso trabalho, nos estudos. Tem coisas que não é comum. Um problema de uma hora para outra, uma enfermidade que acontece. Principalmente quando você tem alguma coisa para fazer que tem a ver com algo que Deus vai te promover, ou então quando tem a ver com uma palavra que você vai ministrar, uma viagem que você vai fazer, um negócio que você tem para poder negociar, para fechar. E você vê que coisas começam a acontecer e às vezes a gente pensa que é comum. Fraqueza para poder ir para a igreja, fraqueza para servir a Deus. E você pensa assim, não, eu tô com um probleminha, uma dorzinha de cabeça, é um cansaço físico, mas muitas das vezes vai ser isso mesmo, mas vai ter muitas das vezes que não vai ser isso. Vai ser simplesmente, queridos, ataques espirituais. E tem situações em nossas vidas, eu vou dizer uma coisa para você, que tem situações que nós nos vemos e às vezes nós temos até desejo de sair daquilo, porque a gente olha assim e pensa assim, nossa, isso aqui talvez é uma coisa comum, e talvez seria uma coisa normal, mas eu sinto no meu espírito que eu deveria deixar isso aqui, que eu deveria abandonar isso aqui. Eu sinto assim lá no fundo da minha alma que talvez eu poderia deixar isso aqui, ou então eu poderia orar em favor disso aqui, porque talvez isso aqui não está sendo tão bom para mim, mas a pessoa não tem aquele entendimento todo. Que pode ser um espírito maligno, um espírito imundo que está ali, sabe, queridos? Tem situações em nossas vidas, eu falo para você por experiência própria, que tem coisas que são fáceis da gente deixar,
são fáceis da gente lidar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, tem situações que não é fácil para a gente lidar. Tem coisas que não é fácil para a gente poder resolver. E quando, queridos, tá difícil para você resolver, quando tá difícil para você lidar com aquilo ali, você pode abrir os seus olhos e comece a orar. Porque pode ter um espírito emissário de Satanás, que pode ter sido enviado contra a sua vida, para poder te escravizar e me escravizar, para nos fazer estar longe do plano, do propósito divino do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu estou dizendo isso aqui para você, escute, querido, tem situação na sua vida que não é normal, e o Senhor está te mandando levantar e se prontificar, se posicionar, porque isso não é comum. Isso não é comum, talvez seja algo na vida do seu marido, talvez seja algo na vida da sua esposa, talvez seja algo na sua própria vida, na vida do seu filho, ou em alguma área da sua vida. Deus está mandando você se levantar e se prontificar. O Senhor está mandando você se levantar e se posicione contra esse espírito das trevas que está lutando e guerreando contra você, para ver se você fica escravo daquilo ali. Talvez aquela mulher, ela pensou da seguinte forma: eu tenho uma enfermidade. Ela tinha uma enfermidade. E você vê que ela chega na sinagoga e ela não pede para Jesus curar ela. Talvez ela estava acostumada com aquilo. 18 anos. Talvez ela estava acostumada a viver aquela encurvação demoníaca, sem ela saber que era demoníaca. Mas o Senhor chama ela, porque o Senhor tinha uma visão, e Ele viu que aquilo ali era um espírito imundo. Talvez tem situação na sua vida que você já acostumou, porque às vezes tem muito tempo, não é? Tem muito tempo que está acontecendo isso com você. Talvez você já está se adaptando a essa situação. E Deus está falando para você: não se adapte a essa situação. Não se acostume, não fique confortável com essa situação. Porque eu vou dizer uma coisa para você, você que vai ouvir essa palavra. Deus está dizendo: não se acostume com a situação, porque essa situação não vem de Deus. E essa normalidade que você está pegando diante de situações que estão acontecendo na sua vida, não é de Deus para você. Deus manda você se levantar e se posicionar. Você deve se posicionar, porque existe um espírito maligno, um emissário do inferno, para fazer você ficar encurvada. Ficar encurvado, né? Às vezes nós estamos encurvados, né, com uma fé totalmente banalizada. Talvez nós nem cremos mais. Talvez o encurvamento seja esse: falta de fé, né? Ah, não, mas eu tenho fé sim. Eu tenho fé que um dia, quem sabe, lá no futuro, lá uns anos adiante, quem sabe Deus não vai fazer algo por minha vida. E Deus dizendo: levanta, levanta, levanta. Não se dobre, não se dobre, não se dobre. Talvez seja falta de propósito, talvez esse encurvamento é uma falta de propósito, né? Talvez esse encurvamento aí seja falta de propósito, uma mira, um foco. Não se sabe quanto tempo tem, falta de ânimo, falta de foco, falta de focar em alguma coisa, falta de investir em alguma coisa. E esse encurvamento, o Senhor diz: não é de Deus para a sua vida. Está encurvada? Levanta, porque não é de Deus esse encurvamento para a sua vida. Está vivendo humilhação por pessoas que não é para estar vivendo? Talvez esse seja um encurvamento da sua vida.
essa humilhação que Deus não quis para a sua vida, não é? Se levanta, se posicione. Você é filha de Deus. Você é princesa. Você é príncipe. E você é príncipe de Deus. E mamãe, eu não sei como fazer. Aquela mulher, ela não, quando ela chegou na sinagoga, ela também não pediu. Mas ela foi para a sinagoga. Já foi um passo, querido. Zaqueu, eu quero conhecer esse Jesus. Quero conhecer quem é esse Jesus. Eu tenho vontade de conhecer ele. Então eu vou subir nessa figueira brava aqui. Porque quando ele passar e a multidão também junto com ele, eu vou poder ver quem é esse Jesus. Porque a fama de Jesus corria muito, querido. Então, o Senhor disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu só queria conhecer quem era Jesus de longe. Mas o Senhor disse: já que você quer me conhecer, nem que seja de longe, pois hoje então eu vou entrar na sua casa e você vai me conhecer de pertinho. E eu vou fazer uma obra em sua vida. Jesus entra na casa de Zaqueu e a partir dali Zaqueu não era mais o mesmo. Jesus, quando ele entra na vida de alguém, ele muda tudo. Ele muda todo o cenário. Ele muda você por dentro, ele me muda por dentro. O que é que está fazendo você ficar encurvado? O que é que está fazendo você, minha amada, ficar encurvada? Ontem, quando eu estava declarando essa palavra, eu disse para o Senhor, eu estava ali orando, eu disse para o Senhor. E enquanto a gente está orando, o Senhor nos faz identificar áreas de nossas vidas que nós estamos encurvadas. E eu consegui identificar algumas áreas da minha vida que eu estava encurvada. E o Senhor, Ele colocou no meu coração para vir trazer essa palavra para vocês. Para que vocês também, através de vocês ouvir uma palavra assim, vocês dizerem assim: nossa, tem algo na minha vida que não está comum, não está normal. E vale a pena averiguar. Se essa palavra está fazendo sentido para você, faz um giro de 365 graus. Aí. E veja onde é que está essa área da sua vida que Satanás, ele está encurvando você. E decida-se levantar. Porque assim, a ordem de Jesus já foi dada para que você se levante. Então, quando você ouvir essa palavra, já é uma ordem de Deus para você se levantar. Então, a partir do momento que você ouvir essa palavra, você já vai entender que dentro dessa palavra já tem uma unção de libertação para a sua vida. Já tem uma unção de libertação aí para a sua vida. Quando você ouvir essa palavra, já tem uma unção de libertação. E quando você ouvir, só simplesmente identifique qual é a área. Porque a unção de libertação já está chegando na sua vida. Você está entendendo? Só identifique. Só identifique. Porque o restante é com Deus. O restante é com Deus. Se levante, se posiciona. E identifique. Porque o restante, a cura, a unção da cura está com Deus. E você vai recebê-la aí. Mude. Talvez esse encurvamento também sejam atitudes erradas, palavras erradas, murmúrias, palavras, comportamento, né? E o Senhor está dizendo, se posicione. Se for isso, se posicione. Tá, querido? Se posicione. E se posicionar é simplesmente assim. Você identificou, talvez sejam palavras que saem da nossa boca sem sabedoria, talvez você identificou o que é isso. Então, se posicionar significa deixar.
não falar mais, não ouvir mais coisas erradas, não deixar que os nossos olhinhos venham ver, assistir, né, coisas que fazem com que nós sejamos escravos de Satanás. E o Senhor diz assim: abandone, ou seja, se posicione para que esse inimigo venha fugir de você. Você também é filha, você também é filho de Abraão. E o Senhor também se importa com você, assim como ele se importou com aquela mulher. E ela foi restaurada, não somente do seu encurvamento físico, mas aquele encurvamento espiritual. Sabe por que eu digo que ela estava encurvada espiritualmente? Porque ela não conseguia identificar que aquilo ali era um espírito imundo. Porque se ela identificasse que aquilo ali era um espírito imundo, ela com certeza se levantaria, se posicionaria e combateria contra aquele mal. E muitas das vezes nós estamos assim. Nós estamos precisando de uma cura física, mas principalmente uma cura interior. Porque muitas das vezes nós não conseguimos identificar quando nós estamos encurvados e precisando de um grande milagre. Mas hoje Jesus está fazendo com você como ele fez com aquela mulher. Ainda que você não pediu, ainda que você não percebeu o que está acontecendo. Mas Jesus, ele já percebeu que é um espírito emissário de Satanás para poder tentar contra você. Mas hoje levanta-te, tá? Levanta. Se você estava esperando uma resposta do Senhor Jesus Cristo, essa é a resposta de Deus para você. Levanta, tá? É uma resposta de Deus para a sua vida. Levanta, se posiciona. Está na hora de sacudir a poeira. Se posicionar. E ó, bater continência ao teu general, que é o Senhor Jesus Cristo. Chega esse momento em que a gente toma posse daquilo que o Senhor preparou para nós. O Senhor preparou saúde para aquela mulher. E aquilo que você está precisando é o que o Senhor está preparando, o que o Senhor está liberando sobre a sua vida. Tá certo? Que Deus te abençoe. Que, em nome de Jesus Cristo, que esse espírito maligno, sabe, querido? Esse espírito de enfermidade, esse espírito emissário que acometeu a sua vida, em nome de Jesus eu declaro nesse momento, sede você livre. E eu digo no nome de Jesus, não prospere contra você esse mal. Não prospere contra você esse mal. Em nome de Jesus, esse espírito emissário do inferno está batendo em retirada agora contra a sua vida. Você está ficando livre agora. Você está sendo tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque Deus, ele tem promessa na tua vida. E ele não permite que você fique encurvada. Receba a libertação do Senhor para a tua vida agora. No nome de Jesus. Tá, querido? Quando você identificar que aquela área estava assim, que você se posicionar e você perceber que você foi liberado disso, cultua ao Senhor, glorifica o Senhor, faça cultos de ação de graça ao Senhor e em algum lugar da sua vida, conte o testemunho que você estava encurvada em alguma área da sua vida e que Deus te libertou através de uma pequena palavra e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Tá bom, querido? Que o Senhor Jesus Cristo receba toda a honra e toda a glória no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo.